Oiê, boa noite! Boa noite! Bom, estamos aqui mais uma terça-feira para a gente fazer aí a nossa, na verdade, tomar os puxões de orelha, né, com os ensinamentos da noite e vamos, né, estar aí dispostos a pegar esses aprendizados, colocar em prática no nosso dia a dia, por mais difícil que seja e às vezes a gente não consegue. Mas estamos aqui para aprender, né? Para ouvir, para troca de experiência. E fiquem à vontade se quiserem perguntar alguma coisa também durante a preleção, que o Radamés responde sem problema nenhum. Ó, joguei para você, Rada. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento com a imagem do nosso Pai Celestial, pensando em toda a energia de luz que Ele emana diariamente em nossas vidas, nas pequenas coisas que muitas vezes não percebemos, nos pequenos sinais que nos são enviados. Agradecemos ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, tentando receber seus aprendizados, seus ensinamentos da melhor forma, com a esperança sempre de estarmos aptos a colocar em prática. Obrigada, Senhor, pela calmaria em nossos corações, pela disponibilidade dos amigos espirituais em nos auxiliar aqui, sempre fazendo as limpezas energéticas necessárias. Agradecer por ter um local seguro para ir, uma casa de amparo, onde podemos trazer as nossas dúvidas, nossos problemas e tentar dar um passinho de cada vez. Obrigada, Senhor, por sua bondade infinita. Que os mentores da casa auxiliem o nosso amigo que fará a preleção na noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Joana, diante de desencarnados e desencarnados. Hoje nós vamos falar sobre um tema que a escolha é livre. Buscai e achareis. É relativo ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na realidade, eu ia fazer o capítulo 25. Ele ali, ó. E fiquei na dúvida hoje se eu fazia sobre ele ou se ele falaria sobre o livre-arbítrio. Até eu comentei com a Jana, que hora que chegou, a Jana, estou num impasse aqui, eu não sei se eu faço um, faço outro, ou a gente faz uma salada mista e vai tudo, não sei o quê. Depois eu abri esse livro aqui, Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, né? E caiu a escolha livre. E aqui fala sobre o buscais e achareis e o livre-arbítrio. Então quer dizer que nós, quando eu digo é eu, tá? Porque quem está falando aqui é mais doente, é o que mais precisa. Então é o que a gente mais precisa. Então vamos lá, fazer uma reflexãozinha sobre isso. Na Terra ou no espaço, na posição de encarnados ou desencarnados, encontraremos sempre aquilo que buscamos durante as experiências evolutivas. Então, tudo aquilo que procuramos, tudo aquilo que buscamos, nós vamos encontrar. Ou seja, na Terra, ou seja, no espaço, né? Enquanto a gente estiver desencarnado. Então, sempre procuramos, né?
sempre achamos aquilo que nós procuramos. Agindo por nós mesmos ou atendendo às sugestões de espíritos menos esclarecidos, colheremos hoje ou amanhã o fruto das nossas próprias obras. Então aí entra o nosso livre-arbítrio, da escolha. O que eu quero buscar? Quem que eu quero ouvir? O que é mais cômodo para mim? O que eu necessito? Esse é o nosso livre-arbítrio. Para vocês terem uma ideia, olha o efeito do livre-arbítrio nosso. Domingo retrasado foi domingo de Ramos. O que é o domingo de Ramos para o católico? Foi quando Jesus entrou em Jerusalém. Nós, com certeza, estávamos lá balançando o galinho de Ramos, festejando a entrada do Cristo, não é isso? Sim. Não foi isso? Sim. E na sexta-feira nós pusemos aonde? Na cruz. Então a nossa imaturidade espiritual, fizemos uma escolha errada, o nosso livre-arbítrio foi errado. O nosso livre-arbítrio, ele vai melhorando e vai se ampliando à medida que nós vamos ficando mais adulto espiritualmente. É como uma criança. A criança de 4 anos quer uma coisa, mas nós sabemos que ele não pode com essa coisa. Quando ele ficar mais maduro, ele vai ter essa coisa que ele quer, ou ele vai fazer isso que ele quer. Então veja a nossa imaturidade espiritual como é. Temos o livre-arbítrio? Temos. Podemos escolher qualquer coisa e tudo? Podemos. Mas nem tudo é saudável, nem tudo é lícito. E como é que a gente vai balançar isso daí? Vai pôr nessa balança, que aqui nós vamos falar da balança, né? Vamos falar assim do bem e do mal. Como que nós vamos balançar isso daí? Como é que nós vamos saber temperar isso? Durante o quê? Durante as nossas passagens, durante as nossas encarnações, reencarnações, apanhando, tropeçando, levantando, andando, cometendo os mesmos erros, várias encarnações, e a gente vai aprendendo, e a gente vai adquirindo o quê? Experiência, maturidade espiritual. E a partir do momento que a gente vai criando espiritualidade, essa maturidade espiritual, nós vamos ampliando o nosso livre-arbítrio, nós vamos saber o que é lícito, o que é bom da gente escolher e o que não é bom. E a gente fala, não, mas eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio. Não, a gente não é livre, porque a partir do momento que a gente tem uma maturidade, que a gente tem um conhecimento, a gente sabe que nós não podemos ter essa opção, esse pensamento. Por quê? Porque a maturidade já nos ensinou que isso é ilícito, que isso é o errado. Tudo bem? Né? Então vamos seguir aqui. A nossa vida, de acordo com a simbologia lembrada pelos espíritos superiores, pode ser comparada a uma balança comum, e o livre-arbítrio representará sempre o fiel dessa balança. Numa das conchas, né, acumular-se-ão as nossas criações inferiores, acrescidas das sugestões menos dignas dos nossos adversários desencarnados. Então, tem gente que torce a favor da gente, e tem gente que torce contra a gente. Então, qual o prato da balança que nós vamos encher? Né? Hoje, pela maturidade espiritual que nós temos, de estar sempre vindo aqui, ouvindo o Evangelho, ouvindo os conselhos, hoje, já tiramos muita coisa desse prato do ruim, né? De vez em quando a gente dá um tropeço, põe uns 2, 3 quilos lá, mas depois de 2, 3 horas, um dia, um mês, a gente se arrepende, tira de novo. Faz parte do processo. Desculpe a bagunça, estamos em reforma, está dentro do esquema, gente, né? Está dentro do esquema, mas vamos procurar a nos manter vigilantes, para a gente saber o que vai pôr nesse prato da balança. Numa das conchas acumular-se-ão as nossas criações inferiores, acrescidas das sugestões menos dignas dos nossos adversários desencarnados. E pode ser adversário encarnado também, tá?
Na outra, as nossas criações mais elevadas unir-se-ão aos pensamentos inspirados pelos benfeitores, anjos da guarda ou espíritos familiares. Então, a partir do momento que a gente tem essa maturidade espiritual, essa experiência, essa elevação moral, nós vamos entrando em sintonia com uma espiritualidade maior, vamos entrando em sintonia com o nosso mentor espiritual, né? Porque ele está sempre aqui, é que a gente não ouve, né? A gente vai no automático, certo? A gente liga aquele botão famoso que todo mundo sabe, seja o que Deus quiser, mas não é assim, né? Colocadas assim em pé de igualdade, as duas conchas, né? Os dois pratos, o livre-arbítrio, isto é, vontade consciente, fará que uma delas predomine sobre a outra, criando-nos tal escolha consequências ruinosas ou benéficas, segundo o caminho escolhido. É livre a escolha, a nossa escolha é livre, tá? Como é que nós vamos melhorar? Nós vamos melhorar através do trabalho, que nem fala no capítulo 25. O que é esse trabalho? É a gente se propor a se mexer, a sair de onde nós estamos, a melhorar, a ser um pouquinho melhor de tarde do que a gente foi de manhã, entende? Então, só esse movimento do trabalho, veja, através do trabalho foi desenvolvida a ciência, veja a ciência, a tecnologia que nos trouxe, a comodidade que nos dá, a facilidade que nos dá para ter um movimento com alguma coisa, algum equipamento, a facilidade que dá em a gente obter informação, né? Há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, era um problema, a gente ia fazer um trabalho na escola, era um livro para 150 alunos, era uma briga, e tinha o cara que fazia o trabalho e vendia, vendia o trabalho, dava um dinheirinho bom, entende? Então, veja a dificuldade que a gente tinha. Hoje não, a gente com o celular, sentado esperando a reunião começar aqui, a gente está pesquisando alguma coisa, está lendo um artigo. Eu vou no banco, eu não estou nem aí se tem fila grande no banco. No banco eu estou ouvindo música, ou fone de ouvido, ou se não, dou uma lida, tem o Kardecpédia aqui, vou procurando, vou lendo Gênesis, vai lendo assunto aleatório, né? Estou descobrindo a revista espírita, fantástica a revista espírita, fantástica, tem cada assunto muito bonito, entendeu? Então, a facilidade de informação que nós temos hoje, então nós só não iremos crescer, só não iremos absorver alguma coisa a mais, se a gente ficar nessa inércia, dormindo como estamos dormindo há milênios, porque não é a primeira vez que nós estamos aqui, né? Não tem aquela passagem, levanta ó tu que dormes, não tem aquela passagem do Cristo que ressuscitou o irmão como é que chama? Lázaro, ressuscitou Lázaro. O que é esse ressuscitar Lázaro? Tirar ele da caverna, tirar ele do ostracismo, tirar ele das trevas, da ignorância, porque se Lázaro tivesse morrido, tinha desencarnado, desligado do espírito, tinha ido embora. Talvez essa passagem seja só figurativa, ou talvez ele estivesse em coma profundo, sabe lá, mas desencarnado ele não estava. Por quê? Porque Jesus falou: eu não vim destruir a lei. Que lei que ele não veio destruir? A lei divina, a lei natural, a lei de Deus. Então nós temos que pegar essa simbologia do Lázaro saindo da tumba. Nós somos esse Lázaro, nós temos que sair fora dessas trevas, dessa tumba, porque Cristo está lá fora nos chamando. Vem para cá, meu amigo, vem se informar, caminha, vem para a vida, né? Então, é dessa forma, é assim que nós vamos nos melhorar, é assim que nós vamos buscando e achando, né? A gente não tem vontade de matar um, é resquício de ontem, mas por que a gente não mata? Porque nós já achamos, nós já buscamos, já passamos por isso, chega, mas ainda dá aquela coceira, que eu quero matar aquele cara lá, quero não sei o que, forcar, quero uma surra dele, não é verdade? É resquício nosso,
Mas por que nós não damos vazão? Por que nós não cometemos o ato? Porque já fomos assim, hoje somos menos assim, né? Se bem que mentalmente também se mata. Precisamos tomar cuidado, né? Podemos não tacar um tiro no outro, mas nós estamos jogando flecha venenosa para ele lá. Então, sem a liberdade, embora relativa do livre-arbítrio, o progresso espiritual não seria consciente, mas se efetivaria simplesmente pela força das coisas. Na escola da vida, os instrutores espirituais procedem com os homens à maneira dos professores com as crianças. Dão informações sobre as lições, explicam as lições, referem-se a fontes de consulta, indicam livros e autores. Olha o que eles fazem conosco. Mas deixam que os alunos durante o ano letivo se preparem no sentido de que nos exames finais obtenham pelo esforço próprio, boa vontade e aplicação, notas que assegurem a promoção na série seguinte. Tudo depende de nós. Então eu sempre comento aqui, não adianta eu ser um decoreba da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, Alcorão, Torá e Evangelho segundo o Espiritismo, eu sou um decoreba de tudo isso daí. Não adianta, se eu não vivo a mensagem que está no Evangelho, que está nesses livros sagrados, eu sou o quê? Um papagaio. Só repito. Eu sei capítulo, versículo, letra, para cima, para baixo, página, não sei o que e tal, mas se eu não aplico, se eu não vivo isso, eu sou vazio, não sou nada, né? Está aqui. Então os nossos mentores espirituais, eles nos instruem, mostra como é, né? Explica direitinho. Só que é o seguinte, Rananés, quem vai fazer a prova é você. Aprenda, estude e aplique, porque a meritocracia da nota em que passar de ano é sua, não é minha. Jesus, o que Jesus veio? Quando veio, fez aqui conosco, trouxe toda a informação que ele poderia dar na época para nós, no nosso nível espiritual e de entendimento. Como a gente era muito quadrado, então ele fazia o quê? Ele falava sobre as bodas, festa de casamento, semente, semeadura, sobre os ventos, sobre a figueira seca, tudo figurativo. Por quê? Porque era coisa que a gente conseguia mentalizar, né? Renascer de novo, renascer pela água, renascer pela... é coisa que a gente conseguia o quê? Para a nossa, né? Para a nossa infantil espiritualidade, né? É o que a gente conseguia pescar, não adiantava ele falar em outras coisas conosco. Por isso que ele falou: meu Pai ainda vos mandará, né? O Consolador prometido, que seja a doutrina espírita, que explica detalhadamente. A doutrina espírita é ciência. Espiritismo é ciência, gente. E contra a ciência não tem nada que vá contra a ciência. A ciência, né, Kardec falou: se alguma vez o Espiritismo der trombada com a ciência, abandone o Espiritismo e fique com a ciência. Kardec falou, está isso no livro dos Espíritos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, depois que veio, por quê? Porque depois a gente já tinha uma determinada maturidade, né? Nós somos tão infantil hoje, né, que tem gente que acha que se não der o dinheiro para Deus, ele não vai nos amparar para as obras de Deus, né? Tem gente que acha que não, mas puxa vida, mas olha, se nesse período aqui eu comer aquela parmegiana gostosa, eu vou para o mármore do inferno, né? Tem que esperar passar aquele tempo. Gente, ainda nós estamos nessa, ainda nós, infelizmente, a maioria de nós estamos nessa do Deus tribal, que Moisés teve que botar esse Deus na nossa cabeça, porque senão ele não conseguia dominar a turma. 400 anos escravo, tudo louco, ele tinha que pôr isso aí, para
segurar o povo no freio, né? Coisa de tomar banho, de alimentação, higiene, não sei o quê, porque era saúde pública, ele era a vigilância sanitária da época, né? O vigilante sanitário. Então, e ainda nós carregamos esse Deus vingativo, esse Deus que se preocupa com a opção sexual de não sei de quem, um Deus que se preocupa que seu fulano é separado, é casado, amigado, é juntado. Gente, para. Deus é amor. Deus é amor. O que interessa para Ele é o nosso crescimento interno. É isso aqui que interessa. A nossa moral, a nossa dedicação. Não interessa qual opinião que eu tenha, desde que eu seja correto, integridade, acabou. É por aí, né? Então, continuamos. O aluno irresponsável achará no fim do ano o que buscou, a reprovação e a vergonha. O aluno aplicado, que se consagrou ao estudo, achará igualmente o que buscou, as alegrias da aprovação. Tudo de acordo com a lição do mestre: buscai e achareis. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 9. Não que eu sei, tá? Está escrito aqui. Bom Deus. Em nossa jornada evolutiva, nascendo, vivendo, morrendo, renascendo e ainda progredindo continuamente, isso somos nós. Nós nascemos, nós morremos, vivemos, morremos, renascemos de novo e vamos progredindo continuamente. Não interessa se nós estamos dando um passo a cada encarnação ou meio passo em cada. O importante é que a gente esteja andando. Esse é o importante da coisa, né? Somos alunos cujo livre-arbítrio escolhera, na maioria das vezes, o caminho das facilidades. Infelizmente, a gente sempre escolhe o caminho das facilidades. Os instrutores espirituais têm sido para todos nós devotados mestres que nos observam a incúria e a desídia, porém guardam, pacientes e compreensivos, que as lições do tempo e da dor nos induzam ao reajustamento. A incúria é falta de cuidado, tá ok? E desídia é falta de evitar qualquer esforço ou negligência. Então nós somos assim, nós somos descuidados, né? E somos negligentes, certo? Jamais se acoquetam quando verificam que perdemos para a concha das sugestões utilitaristas, pois sabem que, buscando a ilusão, encontraremos mais adiante as folhas perdidas das desilusões, né? Quantas vezes a gente está mal e a gente não sabe nem porquê. A gente tem tudo, tem emprego, tem carro, eu tenho tudo, mas eu me sinto incompleto. Por quê? Porque falta a gente se completar na essência. A nossa essência grita por isso, pede por isso, entendeu? E é por isso que nós estamos aqui. Vocês estão aqui para quê? Para ganhar na loteria? Para esperar um mentor espiritual aqui, vou dar 6 dezenas da semana, hein? Negativo, nós estamos aqui justamente para buscar esse prêmio da loteria, que é a nossa evolução moral e espiritual. Estamos aqui. Sai do trabalho, vem para cá, ou janta correndo, às vezes nem janta, come um pãozinho, um lanchinho, vem para cá e tal. Não dá nem tempo de tomar banho, dependendo da hora que sai, aí sem banho, vem, não tem problema não. A gente chega aqui, a gente toma um banho de energia aqui que é violento. Não tem desodorante que rebate, né? Então, é desse jeito. Então nós estamos aqui buscando isso, nós estamos aqui absorvendo isso daí. Por quê? Porque nós estamos cansados internamente, nós sentimos falta de alguma coisa internamente. Sentimos. E não vamos ter pressa da gente se completar internamente, porque às vezes a gente tem tanta pressa de querer melhorar tudo, 100%, que a gente espana, a gente fica louco.
não temos estrutura. Então é passo a passo. Vamos lá. Não vou parar, mas também não vou querer andar 150 por hora, não. Vou passo a passo. Vou na medida da minha capacidade de entendimento, de absorção, de conseguir. É por aí a coisa, né? Não ignoram que, batendo a porta dos enganos, elas se alargarão diante de nós, a fim de que, partilhando o banquete das futilidades, sejamos compelidos mais tarde a buscar nos padrões do Evangelho o roteiro para as experiências mais elevadas, né? A gente vê aí quanta gente com fama, com dinheiro, com tudo, com poder, e depressivo. Num planeta como a Terra, bem inferiorizado, falanges numerosas de entidades desencarnadas inspiram-nos com tal frequência que a sua intensidade, a intensidade de sua influenciação não pode ser medida. Olha um pouquinho. Por isso que é o orai e vigiai, cuida do pensamento, não entra na sintonia. Alguém fez mal para mim, jogou um obsessor em cima de mim. Meu amigo, obsessor não é jogado em cima de você, é a nossa vibração, que é a mesma vibração dele, por isso que ele consegue encostar na gente. Eu acho que eu já comentei aqui, a gente pega numa reunião mediúnica, né, um obsessor que achou, como achei o Radamés, só que ele está disfarçado. Hoje ele é um baixinho, barrigudinho, careca, só que há 300 anos atrás ele era uma loira bonita. Mas como é que achou o careca? Não é assim, Lu? Meu amigo, como é que você achou esse careca escondido aqui? Achei pelo faro, não é pelo faro, pela vibração, porque eu mudei o meu sexo, minha aparência, mas a minha vibração espiritual ainda é a mesma. A minha sintonia ainda é a mesma. Então é por sintonia que eles vêm. E se não vem um que tem diferença conosco, vem outro que tem sintonia igual. Eu estou com ele, mas nem sei porquê. Eu gosto de estar com ele, eu me sinto bem de estar com ele. Entendeu? É por sintonia. A gente não tem aquela coisa assim, meu santo não bateu com o santo dele, a gente não faz isso aí. Não é santo, é a gente mesmo. Não é briga de santo, não, é briga de nós. As nossas sintonias não casearam, né? Eu acho que aquele cara é antipático. Você conhece ele? Não, primeira vez que estou vendo ele. Não deu certo, sintonia. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é orai e vigiai. Ore, peça proteção, peça esclarecimento, peça amparo e vigie. Cuidado com o que você está pensando. Está pensando nisso? Muda para aquilo. Está pensando naquilo? Muda para aquilo lá. Então é assim. E a nossa cabeça é a 1000 por hora. A gente pensa 1000 coisas aqui em segundos, né? É dessa forma. No Evangelho e no Espiritismo estão os recursos imprescindíveis à nossa segurança. Então, no Evangelho, né, e na doutrina espírita, traz a fórmula como a gente deve agir, a maneira, o roteiro, o manual de instrução, como a gente deve ser, como a gente deve seguir. Agora, se vai dar resultado, depende de nós, tá bom? Único e exclusivamente de nós. É aquilo que eu falei, não adianta a gente decorar tudo e achar que por decorar tudo vai melhorar, porque se eu não mudar, não melhora nada, né? A prática do bem, a confiança em Deus, o esclarecimento pelo estudo, o trabalho constante no bem, tudo isso com o amparo da prece, preserva-nos do assédio de entidades que, em nome de velhos propósitos de vingança ou por simples perversidade, procuram dificultar a nossa ascensão. Então, gente, é orar, trabalhar, se mexer, procurar ser melhor.
Tudo depende de nós. É como Jesus falou: toma a tua cruz e anda. Não vou carregar a cruz para você, a cruz é sua, mas siga o rumo que eu te dei aqui, que você vai bem. A cruz no início vai ficar pesada, mas vai aliviando conforme o entendimento da gente, né? Então é dessa forma. Só depende de nós. Só depende de nós, único e exclusivamente. Batendo a porta dos que sofrem, para levar-lhes a mensagem consoladora do Evangelho e o socorro de nossas mãos, encontraremos um dia a resposta dos céus aos nossos anseios de libertação. Sendo livres para a escolha, acharemos sem dúvida o que buscarmos. E Jesus disse uma coisa: brilhe a sua luz. Vamos brilhar nossa luz. Todos nós somos, uma daquelas lamparinas da parábola das 10 virgens. Lá nós não podemos deixar de pôr óleo nela. Vamos jogando óleo, para manter essa luz acesa, para brilhar o nosso caminho e brilhar quem está do nosso lado, ajudar um pouquinho quem está do nosso lado. E não adianta a gente querer sair pregando. A forma mais eficaz de a gente trazer alguém, reverter alguém para a gente, é pelo exemplo. Está aí Jesus. Muitos de nós não sabemos, não lembramos nem o que ele falou, mas a gente sabe e lembra o que ele fez. A gente sabe e lembra, como foi a passagem dele aqui. Nunca acusou ninguém, nunca maltratou ninguém. Ele era justo. Vá e não peques mais, vá e não erre mais. Tá certo? Mulher, onde estão teus acusadores? A mulher, que foi adúltera. Eu também não vou te acusar. Então é por aí. Pessoal, muito obrigado. Desculpe se foi muito enrolado a coisa. Sinceramente falando, nós fizemos uma salada mista aqui. Uma salada mista é gostosa também, Tá bom? Então vamos agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui mais uma vez. Pedimos, Senhor, sempre o amparo da espiritualidade maior a esta casa, aos nossos mentores, o amparo a nós, aos nossos familiares. Agradecemos a Deus e a Jesus por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que passamos, pois tudo é lição, tudo é necessário. Pedimos, Senhor, que todos aqueles que por um motivo qualquer não puderem estar aqui na noite de hoje, recebam essa energia revitalizadora do Cristo. Os doentes acamados em suas casas, nos hospitais, nos manicômios, os nossos irmãos que estão internos em presídios, irmãos e irmãs, que recebam essa luz do Cristo, pois todos nós somos filhos de Deus, todos, sem exceção de ninguém. Todos nós somos espíritos imortais em construção. Que todos os desencarnados que aqui estão permaneçam nessa casa, onde serão orientados, assistidos, tratados. Os encarnados que estão aqui desdobrados serão assistidos, tratados e cuidados. Agradecemos a Deus por tudo. Tenhamos uma semana com muita paz, muita saúde e que não nos falte trabalho. Graças a Deus, assim seja.